Henker que vive duas vezes. Capítulo 40. A cobra de Akasha, 8. O menino estava sentado de pernas cruzadas, perdido em meditação. Ele deu uma impressão fofa digna de um conto de fadas. Alguém poderia se perguntar por que ele estava em uma caverna como esta. Mas a razão pela qual Yon-Woo ficou surpreso foi bem diferente. Isso não é um ginseng de neve? Na verdade, o que parecia ser um menino não era uma pessoa real. Foi um elixir que assumiu a forma de um ser humano. Ginseng de neve humanoide. Classificação: elixir ou criatura mística. Classificação: A+. Descrição: um ginseng que só cresce em planícies geladas enquanto fica exposto à energia da lua por centenas de anos. Devido ao seu formato infantil, muitas pessoas o confundem com um ser humano. Aumentará a mana após o consumo. Porém, o aumento do valor depende da capacidade do consumidor. Seu método de ingestão também é muito complicado. Um ginseng que parece uma criança humana e que só cresce em ambientes com neve. Apenas um punhado desse elixir raro existe na torre. Só ouvi falar que é um dos 5 melhores elixires. Eu não esperava que isso acontecesse. Os olhos de Yon-Woo afundaram profundamente. Agora entendo por que a cobra de Akasha se estabeleceu aqui. A cobra de Akasha provavelmente estava cultivando o ginseng da neve. A julgar pelo seu tamanho, parecia ter cerca de 300 anos. Segundo seu conhecimento, seus efeitos atingiriam seu pico por volta dos 500 anos de idade. Ele presumiu que a cobra de Akasha também estava esperando até então. Que pena, isso vai para o meu estômago agora. Yon-Woo puxou lentamente 3 adagas de sua cintura. Somado à raridade do Snow Ginseng, capturá-lo também era uma tarefa muito difícil. No momento em que Yon-Woo começou a se aproximar, ele abriu os olhos. Pate asterisco. Yon-Woo imediatamente jogou as adagas que tinha na mão. Kiak. O ginseng da neve soltou um grito estranho quando saltou no ar e alcançou o teto. Alguns elixires tinham aparências que os tornavam indistinguíveis de criaturas místicas, e por causa de sua senciência, alguns até dizem que tendem a escolher seus donos. No começo, não pensei muito nisso, mas quando tive a chance de ter um para mim, a cada segundo que olhava para ele, parecia que meu coração estava se partindo. Nossa, ele estava vazando sua preciosa energia a cada passo que dava. Certa vez, seu irmão conseguiu um elixir semelhante ao Snow Ginseng. No entanto, ele mal sabia que ele poderia se mover sozinho e, quando o pegou, já havia perdido um pouco de sua energia. Mas graças ao diário, Yon-Woo estava bem ciente desse fato. Seus sentidos fortalecidos localizaram rapidamente o Snow Ginseng, apesar de seus movimentos ágeis. Corra o quanto quiser, você ainda está preso nesta caverna. Yon-Woo sacou mais 3 adagas e as jogou para a direita. Switch asterisco. Mas o ginseng evitou as adagas como se fosse fácil demais. Então, os 3 punhais lançados atingiram o teto. Estrondo asterisco. Os pingentes de gelo pendurados no teto tremeram ligeiramente. O ginseng da neve pousou no chão e deu um grito horrível. Um comportamento impróprio para seu rosto fofo. Desculpe. Mas eu como monstros como você no café da manhã. O ginseng inclinou a cabeça porque não conseguia entender o que Yon-Woo estava dizendo, mas... Rachadura asterisco. Com o som do gelo quebrando, o teto desabou repentinamente. Pedaços de gelo foram derramados sobre o Snow Ginseng. Assustado com o colapso repentino, o ginseng pulou para longe do local em um esforço para escapar pelo teto em colapso. No entanto, no momento em que rompeu os pedaços de gelo. Te peguei. Yon-Woo ficou bem na frente dele. Com um sorriso frio, ele estendeu a mão e agarrou o pescoço do Snow Ginseng. O ginseng se contorceu em suas mãos. Uma aura fria emanou dele, congelando a mão de Yon-Woo. Mas Yon-Woo não desistiu. Yon-Woo logo levou a boca até a cabeça e deu uma grande mordida. Chomp asterisco. O ginseng parecia horrível com a cabeça e os olhos arrancados. Mas Yon-Woo continuou comendo sem fazer barulho. Sua cabeça doía como se ele tivesse mastigado gelo duro. Seus dentes estavam gelados. Ele já estava com queimaduras nas mãos. Seus músculos estavam inchando e seus ossos zumbiam. No momento em que ele terminou de comer e lambeu os próprios dedos. Uau asterisco. Ele sentiu algo explodindo em seu abdômen. Foi uma sensação semelhante à que sentiu quando ativou o relógio de bolso pela primeira vez. Uma sensação de mana ocorrendo em seu corpo, ou de físico reforçado se estabelecendo. Mas a quantidade de mana que ele sentiu desta vez foi incomparavelmente maior que as anteriores. Você obteve a peça escondida, humanoide Snow Ginseng. A energia espiritual está explodindo em seu corpo. Será convertido em poder mágico. O mana flutuando no ar ou a energia espiritual armazenada dentro de criaturas místicas não se tornava subitamente própria quando ingerida. Teve que ser absorvido, processado e resolvido. E só então poderia ser transformado em poder mágico. É claro que uma quantidade considerável de mana seria perdida durante o processamento da energia espiritual do Snow Ginseng. Mas também não posso perder isso. Yon-Woo retirou os sentidos que havia expandido para fora e os concentrou dentro de seu corpo. Mana estava circulando em alta velocidade. Seu status, corpo de dragão imaturo, está influenciando o processo de absorção.
92% da energia espiritual contida no ginseng de neve humanoide foi convertida em poder mágico. Seu corpo começará a absorver o poder mágico. Seu poder mágico aumentou em 5 pontos. Seu poder mágico aumentou em 7 pontos. A melhoria do corpo foi confirmada. A embarcação é forte o suficiente. O processo de sucessão interrompido será retomado. 22%, 24%, 27%. Progresso atual. 42,9%. Seu status atual será alterado de corpo de dragão imaturo para corpo de meio dragão. O ponto de atributo que mais faltava a Ion-Wu agora estava aumentando, e o processo de sucessão estava agora na metade da conclusão. E como resultado, você alcançou a metade do processo de sucessão. Você ganhou a habilidade de controlar mana. Mana começou a circular em seu corpo. Agora você pode lançar habilidades mágicas enquanto consome menos mana. A habilidade, Circuito Mágico, foi criada. Ion-Wu sentiu mana vagando por seu corpo. Ele ainda não tinha controlado isso à sua vontade. Ainda assim, controlar a mana costumava ser tão difícil quanto mover uma unha ou uma unha para ele. Mas agora parecia muito mais fácil. Como mover um dedo da mão ou do pé. Além disso, ao contrário do momento em que a mana desapareceu logo após terminar seu trabalho, agora ela fluía continuamente por seu corpo como sangue. Circuito Mágico. Classificação: C. Proficiência: 0,0%. Descrição: os dragões são conhecidos como uma raça abençoada por M-Mana desde tempos imemoriais. E aqueles que são abençoados por tais dragões recebem a habilidade de controlar mana. O alcance de controle e a quantidade de mana controlável aumentam com a proficiência. Às vezes, é possível lidar com mana strings. Ótimo! Ion-Wu ficou exultante depois de ler a descrição do circuito mana. Mana era o poder que ele desejava controlar desde o início do tutorial. Ele até tentou estudar o básico de mana, mas seu esforço foi de pouco sucesso. Mas, finalmente, ele estava começando a ver alguns resultados. O segredo era aumentar o poder mágico e acelerar o processo de sucessão. Os olhos de Ion-Wu brilharam com a ideia de finalmente poder usar mana. Seu uso de mana estava atualmente limitado ao lançamento de habilidades. Mas muito mais coisas seriam possíveis no futuro. Ele poderia infundir mana em uma arma para aumentar o poder de ataque ou enrolar mana em torno de seus pés para ganhar velocidade. Ele pensou em todos os tipos de usos que poderia ter, mas eles não estavam disponíveis com seu atual nível de proficiência. No entanto, Ion-Wu pensou que seria capaz de aumentar a proficiência com a ajuda de sua habilidade de fortalecimento dos sentidos. Controlando mana, ainda está dentro do limite do sentido. Ion-Wu examinou rapidamente o interior de seu corpo antes de abrir os olhos. Clarão asterisco. Um brilho radiante brilhou nos olhos de Ion-Wu, assim como quando o Snow Ginseng abriu os olhos pela primeira vez. Havia um grande sorriso no rosto de Ion-Wu. Seu recipiente estava finalmente sendo preenchido e ele estava bastante satisfeito com o resultado. Mas ainda não é suficiente. No entanto, por causa dessa experiência, Ion-Wu agora tinha certeza de um fato. O fato de que seu navio ainda estava longe de estar cheio. A embarcação que ele possuía era grande o suficiente para conter muito mais do que carregava agora. Ion-Wu lambeu os lábios em antecipação. Ele sentiu um forte desejo brotando em seu coração. Um desejo de tomar a essência da cobra de Akasha. Pouco antes de sair do túnel da cobra, Ion-Wu olhou em volta, verificando se havia perdido alguma coisa. Então, ele encontrou algo no local onde o ginseng estava. O que é isso? Era um pequeno pingente. Um pingente enferrujado e mal manuseado. Não foi classificado como artefato. Um colar cheio de memórias. Classificação: pingente. Classificação: F. Descrição: um colar cheio de memórias preciosas de alguém. Seria bom devolvê-lo ao proprietário. O dono? Ion-Wu ficou pasmo com a descrição do pingente. Ele examinou o pingente meticulosamente. Havia uma costura lateral escondida sob a ferrugem. Ion-Wu limpou a ferrugem e abriu. Lá dentro, ele encontrou uma foto dos pais e da filha com sorrisos felizes no rosto. O rosto do pai era especialmente familiar. Foi Galliard. Isso é o que ele está procurando. Ion-Wu soltou um pequeno gemido. Ninguém conseguia entender por que Galliard sempre perseguia a cobra de Akasha. Ele nunca a caçou sozinho, apenas distribuiu testes para testar jogadores que queriam caçar a cobra e passou uma de suas habilidades como recompensa. Mas se tudo fosse para encontrar o seu pertencimento que continha suas memórias queridas, tudo fazia sentido agora. Isso também não estava no diário. Ion-Wu enrolou o pingente e colocou-o no bolso. Ele iria devolvê-lo a Gilard, pois ele estava a caminho de qualquer maneira. Então, ele se virou para a saída da toca da cobra. Mana viajava rapidamente ao longo de seu circuito de mana e seu corpo transbordava de vitalidade. Ele estava se sentindo melhor do que nunca. Agora, vamos caçar? Ion-Wu consertou sua máscara branca e... Pate asterisco. Ele se lançou em direção à saída.